mais, porque tinha que colher o algodão assim, quando ele abre, desabrocha no sol, tem que colher rapidinho, porque se vier a chuva ele estraga. Acho que já tinha usina nessa época, né, mãe? Tinha, mas em outros lugares, lá não tinha. Aí o hortelã tem que plantar na época de chuva. E os adultos não aguentam muito, porque mexe muito com a coluna, porque tem que ralhar o algodão e plantar hortelã, era mais a criançada, porque é abaixado. Aí, e é na chuva. E eu ia. A gente só pensando na lama, assim, a gente tem que tentar trabalhar na lama. Bom, às vezes eu ficava até dormindo na casa dos outros essa semana para vir no final de semana para ganhar mais. Ó, sempre o dinheiro envolvido, vocês estão percebendo? É. Era uma É a investidora. necessidade, né? Aí essa vida foi até. Até muito tempo. Daí, como é que fala? Mas aí é contar a história de como fugiu. Pois Então, é. é isso que eu quero responder. Então, foi chegando assim, foi indo assim, e... Como é que fala? Então, daí eu fiz... Quando acabava a colheita, eu ficava nessas pessoas. E essa casa, desse pessoal que eu fiquei mais, porque eu aprendi muita coisa, aprendi como... Até, assim, maneira de conviver, como é que fala? Vamos dizer, uma etiqueta. Um pouco mais refinada. Mais que a refinada, educação. sobre oração, sobre uma família, sobre o que é. Higiene. Muita coisa assim. Aí lá, a mulher ficou madrinha da minha irmã nasceu temporã, eu já tinha 13 anos quando ela nasceu. E a mãe dela foi minha madrinha de crisma, madrinha de Conceição. Então, quando apareceu esse. Aí quando eu estava com essa idade, que eu não gostava, não me interessava por ninguém. Aí eu também me achava que eu achava que eu era feia, porque eu não conseguia me arrumar, não tinha as coisas. As outras tinham, os pais ajudavam. Tinha gente que tinha casinha arrumadinha, o pai trabalhava numa coisa assim, ou era dono de uma roça, era dono de um comércio. E nós não, meu pai era assim, trabalhava de dia para comer de noite. Ele trabalhava em acero de cera, porque minha mãe costurava com os peão. Às vezes entrava, às vezes não entrava. Então, foi indo, aí essa senhora tinha uma irmã que morava na cidade, no Pirapozinho, que ela teve, acho que uns 12 filhos. E às vezes, depois que eles me conheceram, cada vez que ela ia ganhar um bebê, aí a irmã dela emprestava eu para ela, para poder, enquanto ela ganhava o bebê, Terceirizava. ajudava lá na casa. Aí ficava com as crianças, toda a vida as crianças gostaram bastante de mim, eu também deles. Aí quando eu conheci o meu marido, essa parte acho que eu nunca contei para vocês, eu tinha ido passar, era mais ou menos próximo de maio, acho que foi entre março e abril, começo de maio, esses dois, mais ou menos assim, que eu fui ficar na casa dessa senhora. Eu fora de casa ajudando lá. Eu já tinha, nessas alturas, já estava com o quê? 15, mais de 15 anos. Eu não estava estudando mais, eu estudei até os 12, que eu fiz a quarta série. Aí o resto era só trabalhar mesmo. Daí nisso que eu fui para lá, já estava essa construção. E sempre chegava moço estranho de fora, assim, que a empresa vazia, e não sei o quê, que já vem de outro lugar e tal. Muita gente diferente. Aí as meninas todas, não sei sabe como é que é. Eles interessados por ela e elas por ele. E eu não tinha ninguém, nunca tive ninguém. Daí um belo dia eu estava batendo amendoim numa roça, que eu cheguei desse lugar lá eu fui bater amendoim. Primeiro eu fui na igreja, que foi chegando no mês de maio, tinha reza toda noite. A gente ia com lampião, porque não tinha luz elétrica. Aí eu vi um rapaz sozinho, assim, longe dos outros. Eu falei, nossa, quem será? Aí parecia assim, a cor do seu pai, a estatura do seu pai, só com um cabelão lindo, assim, sabe? Ele era muito cabelo bonito, né? Tem uma foto aqui. Aí eu olhei assim e falei, nossa, quem será? Quem será? Aí já comecei a perguntar, para onde eu tá? Você sabe quem é? Deve ser dos da ponta. Eu falei, não é. Obviamente, não é, ele está muito sozinho. Aí ele está dizendo os que chegavam de fora, os outros já se enturmavam, ele estava sozinho. Aí fui para casa, fui encucada, aí fui numa. Aí estava sacolhendo para bater amendoim, eu fui bater amendoim. Quando estava batendo amendoim, eu vi uma voz e eu olhei assim, eu falei, acho que é aquele rapaz. E ele conversando com todo mundo, e ele tinha um dente igualzinho do Luiz, um rosto parecido com o Luiz, só que a cor é do teu pai. E ele tinha uma festinha, você estava falando de ouro, era por enfeite, não é porque precisava, enfeitado, assim, um ourinho. Aí a gente, quando bate amendoim, a gente fica, parece um bichinho. Você só vê o olho da gente e o dente se a gente rir. Porque é terra, é poeirão assim. No hortelã é chuva, lama. No bater amendoim, assim, você pega muita. Primeiro arranca o amendoim, vira tudo assim, para cá e as vagens, assim. Aí vai
nozinho assim, que nem um cabinho de um pedaço de cabo de vassoura, e fica um pedaço assim, um pedaço assim, daí a gente pega aquela moita assim, vai pá! Aí as vagens caem tudo dentro do. Caem algumas fora, e depois tem outras pessoas que vêm também limpando. Hoje em dia tudo é com maquinário, né? Aí, mas aquele tempo era tudo na mão. Então quando você faz assim, pá! Subir aquele poeirão. Tem gente que vai muito agasalhada, põe aquelas sacolesas, põe aquelas coisas assim, põe a máscara, japa. Ah, os nordestinos iam de qualquer jeito. Eu mesmo ia de qualquer jeito. O cabelo vinha duro, assim, arrepiado, tudo. Aí aquele moço lá andando, trabalhando ali também, eu falei, é ele. Só pode ser ele. Aí ele, uma hora ele conversou com alguém assim, deu uma risada. E eu vi o brilho. Então foi os olhos e os dentes que eu olhei assim e falei, é esse. É ele mesmo. Eita! Aí quando eu cheguei em casa, Chipou? hã? Já teve um chip na hora, assim? Já. Pra Já você foi chipar. tumba. Aí quando eu cheguei em casa, né, passou uns dias assim, eu tinha ido lá para aquela mulher, acho que nesse tempo aí, esse dia da poeira, acho que eu não tinha visto ele sozinho ainda não. Não sei como é que eu sei que eu tinha ido trabalhar naquela mulher. Quando eu voltei, aí eu estava deitada e ouvi uma voz conversando com a minha mãe que veio trazer uma camisa para ela costurar. Eu falei, é ele. Aí a mãe falou assim, tu viu um rapaz aí? E eu que pegava os panos da minha mãe, antes de eu trabalhar para alguma pessoa, eu pegava os panos, a gente põe de molho para não encolher na pessoa, né? Lava todos os panos antes de costurar. Aí eu peguei o pano, até nesse tecido, eu falei, mãe, de que é esse pano